Paz do Senhor, irmãos. Bora para o resumo hoje dos capítulos 13, 14 e 15 de Mateus. Nesses capítulos não tem muita coisa assim complicada de entender, não. No capítulo 13, Jesus ele começa a falar por parábolas. Então, a primeira parábola que ele usa é a parábola do semeador. E logo no princípio a gente vê uma passagem interessante porque ele conversa com o povo por parábolas. Aí os discípulos perguntam para ele por que ele está falando com parábolas para o povo. Daí ele dá uma explicação que também é tese de muito debate teológico. É por que Jesus falava por parábolas? Porque a primeira coisa que a gente entende é que Jesus falava por parábolas porque as pessoas não tinham estudo, porque assim ficaria mais fácil para elas entenderem. Mas a verdade é que ele dá uma explicação diferente. Eles perguntam aqui no capítulo 13, eles perguntaram por que eles falam por parábolas. Ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá mudança, mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem será tirado. Por isso lhe fala por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia do Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechei os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se convertam, e eu os cure. Na primeira parábola, ele fala da parábola do semeador, que joga as sementes em determinado lugar, a semente brota e nasce, e outras não. Aí ele dá a explicação para os discípulos falando que essa semente é a palavra de Deus, a mensagem que é pregada do Evangelho. Que para algumas pessoas elas recebem a mensagem, não dão caso, outras o inimigo tira, outras nascem, outras têm o coração ruim, outras não têm raiz em si mesmo, ouve a palavra e segue logo por qualquer obstáculo está saindo da presença do Senhor. Aí ele explica essa parábola. E a gente vê que nessa parábola mesmo do semeador, é a própria explicação do porquê ele fala em parábolas. O que dá a entender aqui é que aquele povo que estava ouvindo, e era uma grande multidão, era um povo que Jesus entendia que eles estavam ali por outros motivos, menos para se converter e para ouvir a mensagem dele. Então ele falava por parábolas. E as pessoas que realmente se interessavam iam até ele e perguntavam: mas o que o senhor quer dizer com essas parábolas? Assim como os discípulos faziam. Aí ele explicava. Mas a maioria não estava interessada, estava ali por causa dos milagres. Aí eles nem queriam saber. Então Jesus já falava por parábola, é, é, e quem tivesse interesse em entender aquela parábola perguntava para ele. Essa seria uma opção de entendimento dessa mensagem, porque na verdade a gente sabe que Deus quer que todos ouçam a palavra de Deus e se convertam e se salvem. Mas nesse momento aqui, o que dá a entender é que aquela multidão que estava ouvindo o Senhor não era uma multidão digna de ouvir, por isso ele falava por parábolas. Ele fala da parábola do semeador, ele vai falar da parábola do joio e do trigo, que a mensagem de Deus é pregada, aí o diabo vem e prega outro tipo de mensagem, bagunça, aí nasce, algumas pessoas se tornam massa, se tornam joio e mistura no meio do trigo, e no final dos tempos esse trigo e joio seria separado do joio. E depois ele fala da parábola do grão de mostarda e do fermento, né, que é semelhante às outras parábolas, que é a parábola do tesouro escondido, que é quando a pessoa ela ouve a palavra do Senhor, é como alguém que encontra algo muito importante e vai lá e faz de tudo para adquirir aquele campo ou adquirir aquela pedra que ele achou, porque sabe que é preciosa a palavra do Senhor. No capítulo 14 a gente vê falando sobre a morte de João Batista. João Batista foi preso por Herodes, porque João Batista criticava o casamento dele, o caso que ele tinha com a sua mulher que chamava Herodias. E essa era a mulher do irmão de Herodes. Então, João Batista criticou o fato dele estar com a cunhada
e ele foi e prendeu João Batista por isso. E logo em seguida ele tinha medo de matar João Batista, porque a multidão gostava dele, tinha ele como profeta. Mas num determinado momento ele estava fazendo uma festa, a filha de Herodias dançou para ele e ele gostou e falou: qualquer coisa que você pedir eu vou te dar. Aí a mãe dela já tinha orientado ela pediu a cabeça de João Batista. Aí Herodes foi e matou João Batista. E Jesus, ao saber disso, ele se retirou para um local deserto. E uma grande multidão seguiu Jesus. E ele pregou para aquela multidão e curou, e libertou algumas pessoas. Depois dessa multidão, para se despeça, Jesus ficou preocupado porque o povo não ia conseguir arrumar comida. Aí ele faz a primeira multiplicação dos pães, né? Que é aquele caso que a gente conhece, que Jesus, que eles tinham 5 pães e 2 peixinhos e Jesus abençoou aquele alimento. E aquele alimento alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A gente parar para pensar, geralmente tem mais mulheres do que homens, não? Então, tinha pelo menos mais de 10.000 pessoas ali, fora as crianças. É uma mensagem muito interessante para a gente que já passou por provações na vida e que às vezes a gente com pouco e pedindo a Deus e abençoando, ele se torna muito. E no versículo 22, Jesus vai andar por cima do mar. Depois que ele despede a multidão, ele fala com os discípulos entrarem no barco e atravessar, que ele logo ia. Aí Jesus vai e vai para o monte orar e os discípulos vão embora, alto mar. Aí Jesus fica orando muito tempo e acaba caindo a noite. Aí a palavra de Deus diz que na quarta vigília da noite, daqui eu vou fazer uma parada para a gente entender uma coisa. O dia e a noite para o judeu, o dia terminava 18 horas e, e a noite começava às 18 horas e terminava às 6 da manhã. Né? Consequentemente, o dia começava às 6 da manhã e a noite terminava às 18 horas. Então, nessa passagem, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus andou sobre o mar para ter com os apóstolos. Então, o que é quarta vigília da noite? Eles dividiam a noite em 4 vigílias, de 3 horas cada uma. Então, nós temos a noite a partir de 18 horas, então nós temos a primeira vigília, 6, 7 e 8 horas, a primeira vigília da noite. Depois a segunda vigília vai ser 9, 10, 11 horas da noite. E a terceira vigília vai ser meia-noite, 1 hora, 2 horas da madrugada. E a última vigília, que é de 3 horas, vai ser 4, 5 e 6 horas. Então Jesus, depois das 4 horas da madrugada, ele desce para o monte e vai para poder encontrar com os discípulos. Só para a gente entender bem isso, quando fala, por exemplo, a terceira hora do dia, né, lá na ressurreição de Cristo fala mais ou menos isso. Não me lembro mais qual hora do dia. Mas quando fala, por exemplo, a terceira hora do dia, quer dizer, o dia começa às 6 horas da manhã. Então a gente sabe que é 9 horas da manhã. Entenderam? Então Jesus, depois das 4 da madrugada, ele andou no barco, né? Aí os discípulos não estavam dormindo, pelo menos nessa parte. Em Mateus não fala, né? Parece que nem outra versão bíblica vai falar, porque já era de madrugada, alguém conseguiu dormir, parece. Não, minto. É Jesus que dormia no barco, é outra ocasião, estou fazendo confusão. Então, eles estavam lá aflitos porque o mar estava muito agitado e Jesus veio andando. Eles ficaram achando que é um fantasma e a gente conhece a história. Jesus se apresenta para eles, Pedro fala com ele, se é o Senhor, deixe, permita que eu ande nas águas. E Pedro anda um pouquinho, mas depois acaba afundando e Jesus entra no barco. Aí a Bíblia diz que os discípulos o adoraram. No testemunho de Jeová, eles não aceitam adoração a Jesus. Então, se você pega uma Bíblia do testemunho de Jeová, quando você vê essa passagem bíblica, quando fala que eles o adoraram, na Bíblia dos testemunhos de Jeová está escrito assim, e eles lhe prestaram reverência. Então nós temos aqui, isso aqui no versículo 33. Então, aproximando-se os que estavam no barco, o adoraram. Nessa Bíblia dos testemunhos de Jeová, a palavra adorar não existe, que eles mudam. E no capítulo 15, a gente vai ver o problema de Jesus com
os fariseus e saduceus de novo, que é sobre a tradição dos anciões de novo. Eles chegaram perto de Jesus, os escribas e fariseus, dizendo que os discípulos não lavavam as mãos para se alimentar. Aí Jesus vai e fala assim: mas vocês também vocês quebram a tradição. Ele estava falando que os discípulos quebravam a tradição, né? Só que a tradição era coisa de homem, não era bíblico, não era da lei. Aí Jesus fala assim: mas vocês também quebram, vocês são hipócritas, porque vocês quebram a tradição para descumprir a lei, porque na lei está escrito: honra teu pai e a tua mãe. Mas na tradição de vocês, se alguém falar assim: isso aqui é para eu consagrei ao Senhor, aí você não precisa honrar o seu pai e sua mãe. É tipo assim: suponhamos que o pai e a mãe estão passando dificuldade financeira, o filho tem dinheiro e fala assim: mas esse dinheiro aqui eu consagrei ao Senhor. Aí ele deixava de cumprir a lei para cumprir uma tradição. Eles quebravam a lei por causa de uma tradição. Aí Jesus lança na cara deles a hipocrisia, fala com eles que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que contamina o homem é o que sai da boca, porque o que sai da boca ele provém do coração. E do coração é que saem as coisas ruins, que é a idolatria, o roubo, e tudo de ruim sai do coração. Então, só para fazer uma comparação, que lembra que nós lemos lá sobre Jesus falar assim: se teu olho te faz pecar, arranca o teu olho, se a tua mão te faz pecar, a mão. Então a gente vê aqui que, para vocês entenderem que aquilo era uma linguagem exagerada, para a gente entender a mensagem sobre a gravidade do pecado de Jesus, que o próprio Jesus fala. Que aqui, ó, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam os homens. Então, pensa bem se a gente fosse interpretar literalmente. Não é arrancando a sua mão, se você rouba, não é arrancando a sua mão que vai resolver o seu problema, porque Jesus está falando aqui que isso nasce do coração, só se você arrancasse o coração. Depois nós vemos a mulher cananeia, também é outra passagem bastante um pouco complicada, porque a mulher, eles estavam passando pelas terras de Tiro e Sidom, fora do povo de Israel. Ele estava na terra que não era dos judeus, era uma terra onde tinha muitas pessoas. Teve uma ocasião no Antigo Testamento, né, que até Samaria foi povoada por pessoas de diversas religiões, mas no caso aqui é uma mulher cananeia. O que é uma mulher cananeia? Lembra que a terra foi dada por Deus através de Moisés, que Deus, o povo de Israel, iria conquistar a terra dos cananeus, dos jebuseus. Então, os cananeus eram pessoas da terra, não eram judeus. Aí aquela mulher viu Jesus e falou assim: Senhor, tem compaixão de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas Jesus veio para os judeus. E aquela mulher não era judia, ela era de um outro povo, um povo pagão. Aí Jesus vai e fala com ela: não é bom eu tirar o alimento, um pai de família tirar o alimento dos filhos para dar para os cachorrinhos, né? Como quem quer dizer, não é, eu vim para os judeus, não vim para os gentios. Aí a mulher vai e fala assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Aí Jesus olha para aquela mulher e tem compaixão dela e cura a filha dela. Isso que eu estou falando aqui, a gente vai comprovar lá em João, no capítulo 1. A Bíblia fala assim: veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Mas todos aqueles que o quiseram, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Filhos não nascidos do sangue, nem da carne, mas do Espírito. Então Jesus veio para os judeus. Nós, gentios, acabamos herdando a salvação de Jesus, porque os próprios judeus, para quem ele foi dirigido, não quiseram. Depois encerra o capítulo na segunda multiplicação dos pães. Jesus novamente estava, dessa vez ele foi para um monte, né? E assentou-se no monte, a multidão ficou ouvindo ele. E mais uma vez ele ficou preocupado porque o povo já estava lá há muito tempo seguindo ele e não tinha o que comer. Aí ele faz a segunda multiplicação dos pães. Dessa vez eles tinham 7 pães e alguns peixes. E dessa vez eles alimentaram aproximadamente 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, esses são os capítulos 14, 15, né? É o 13
Isso mesmo, 13, o 14 e 15. Não tem muita coisa o que falar desse capítulo, que eles são mais simples, tá bom? Mas qualquer coisa é só passar no grupo que a gente está aí para debater e chegar num consenso. Um grande abraço, fique com Deus, a paz do Senhor.